Você está viajando e acaba ficando preso em um congestionamento, então você decide pegar um atalho para conseguir chegar a tempo em seu compromisso. Porém, nesse atalho, você encontra um trio de canibais que começam a te caçar. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Chris e Jess tentando sobreviver, e eu vou tentar tomar melhores decisões para derrotar Pânico na Floresta. Começamos acompanhando um casal escalando uma montanha, e essa mulher parece estar tendo dificuldades para subir. Ela quase cai e grita para o seu namorado, que brinca falando que ninguém ali iria escutar ela gritando. Depois disso, ela escuta um barulho e Rich, seu namorado, aparece na beirada da montanha sangrando, e o corpo dele é jogado no chão, e a corda da mulher começa a ser puxada. Ela rapidamente consegue cortar a sua corda e segurar nas pedras para não cair, e em vez dela pular e pegar a outra corda ao seu lado, ela acaba escorregando e caindo também. Alguém começa a rir no fundo e a mulher sai correndo em direção ao seu carro, mas obviamente ela não estava olhando para o chão e foi pega por uma armadilha. Então a seguir vemos várias matérias sobre endogamia, mais conhecida como consanguinidade, que é quando parentes geneticamente semelhantes têm filhos. Existe um caso clássico onde a casa de Habsburgo da Áustria organizava casamentos estratégicos entre familiares para que suas riquezas não fossem diluídas em outros núcleos da nobreza. Porém, isso não durou muito tempo, pois a cada geração que passava, sintomas como doenças mentais e redução de habilidades motoras e cognitivas, entre outros, iam se acumulando, e a mortalidade e dificuldade de gerar descendentes só aumentava. Além disso, podemos ver nas matérias que existia um local nas montanhas onde várias pessoas desapareciam misteriosamente e nunca mais eram vistas. Então começamos a seguir Chris Flynn em uma viagem de carro, enquanto seu rádio informa que 2 estudantes sumiram e ainda não foram encontrados. Chris não se preocupa muito com a notícia e coloca um CD para tocar. Ele chega em um congestionamento e descobre que um caminhão tombou mais à frente e virou produtos químicos na estrada, e iria demorar pelo menos 2 horas para limpar a estrada. Como Chris está com pressa para chegar em uma entrevista, ele resolve dar meia volta. Então ele decide pegar o famoso atalho, e nessa parte aqui todo mundo nos comentários vai falar: se atalho fosse bom, era o caminho principal. Bom, essa frase é verdade em partes, pois eu já fiz isso algumas vezes. Se você olha para um congestionamento de 2 ou 4 horas e não pensa em cortar um caminho, parabéns, você é uma pessoa paciente. A diferença é que eu ainda nunca encontrei nenhum grupo de malucos pelos atalhos, e eu também espero não encontrar, eu não quero sujar as minhas mãos. Chris segue até um posto de gasolina com vários carros abandonados na frente, e com um velho nada amigável na entrada. Ele pede por um telefone, mas vê que não estava funcionando. E depois disso ele pergunta por uma rota alternativa para o velho, e ele diz que não existia nenhuma. Então ele resolve checar o mapa e encontra uma estrada de terra, e pelo que deu pra ver, o celular desse cara não tinha câmera, então tirar uma foto do mapa não seria uma opção. Ele precisava memorizar o mapa, o que não era muito difícil, pois dizia que tinha apenas uma estrada que contornava o rio e voltava para a estrada principal. Chris decide pegar a estrada e vemos aquele velhinho comentando após ele sair que ele precisaria se cuidar naquele local. Após um tempo naquela estrada de chão, ele chega a uma bifurcação, e na estrada menor tinha uma placa indicando que aquela era a estrada correta. Porém, se você parar para pensar, dificilmente uma estrada maior que leva para uma rodovia iria diminuir tanto assim, sendo que tinha uma maior ao lado. Ele poderia tentar seguir na estrada maior se tivesse em dúvida, e eu faria isso no caso. E depois, se desse em um beco sem saída, era só voltar. Afinal, alguém poderia ter trocado aquela placa só de sacanagem. O rádio começa a falhar e Chris derruba o CD dentro do carro, e correndo ao risco de bater o carro, ele começa a procurar pelo CD. Por sorte, ele não bate em nada, mas aí ele se distrai com um cervo morto na estrada, e eu já fico pensando se esse cara deveria estar dirigindo, pois ele teria visto esse carro parado antes de olhar para o cervo. Mas tudo bem, né? Após destruir o seu carro, ele sai sem nenhum arranhão, e ele descobre que os pneus do outro carro que estava parado foram furados de propósito por alguém, pois o arame farpado estava amarrado a uma árvore. Jesse comenta que voltaria até o posto para procurar um telefone, mas Chris fala que não tinha nenhum telefone naquele posto, mas mesmo assim eles deveriam ir para aquele lado, afinal, o trânsito estava parado na rodovia, e pela quantidade de gente parada na rodovia, com certeza mais pessoas começariam a pegar aquela estrada secundária, então a chance deles encontrarem um carro pelo caminho seria muito maior, e mesmo que eles não encontrassem ninguém, dessa forma eles poderiam voltar até a estrada e chamar por um guincho. O grupo decide se dividir, e 4 vão atrás de ajuda, e 2 ficam no carro. Curiosamente, eles decidem ir na direção contrária. Mesmo que essa fosse a estrada correta, ela duraria pelo menos mais 25 km, que foi o que o Chris falou quando estava no posto vendo aquele mapa. E eu mesmo achando que não funcionaria, dei uma pesquisada aqui sobre as rodas dos carros, e se eles tentassem tirar a roda do Mustang para colocar na Land Rover, as furações das rodas são diferentes. O ideal aqui mesmo seria
andar em direção à rodovia principal e esperar por mais um espertinho querendo pegar um atalho. Eles começam a andar pela estrada e vemos que Scott gosta bastante de falar. Ele conta que o grupo estava indo acampar, mas acabou se perdendo. Além disso, ele pergunta se Chris viu os momentos da sua vida passando em câmera lenta na hora da batida, mas ele responde que não. E logo podemos ver que parece ter alguém observando o casal que ficou nos carros. Eles conversam sobre terem ido para o meio do nada e que deveriam ter levado Jessie para Nova York, mas ela preferia ficar na natureza. Depois disso, eles resolvem dar uma relaxada para ver se alguém aparecia na estrada. O outro grupo continua andando pela estrada e encontra um animal morto. E Chris comenta que ele precisava chegar em uma entrevista às 19 horas, mas acho que tem coisas melhores para se preocupar por enquanto. Eles encontram uma fogueira abandonada na floresta e acreditam que tem alguém por lá. Evan e Francine começam a vasculhar por coisas para comer nos carros, e Evan escuta um barulho no meio do mato e decide ir lá checar sozinho sem falar nada. Bom, nós já sabemos onde isso vai dar, né? Logo em seguida, Francine vai atrás do cara e acaba encontrando um tênis perdido. Logo, ela encontra as orelhas do seu namorado e ela é pega de surpresa por alguém com um arame farpado na mão. Bom, como esses dois foram pegos totalmente de surpresa, não teriam muito o que eles fazerem. Scott continua falando pra caramba enquanto caminha, e eles chegam em um beco sem saída, bem na beirada de um precipício. Eles dão meia volta e acham uma casa nada convidativa na estrada, com vários veículos abandonados e depenados na frente. A princípio parecia não ter ninguém em casa, então Chris decide que iria entrar lá e procurar por um telefone, o que eu acho bem improvável de ter em uma casa dessa no meio do nada. Jessie menciona que invadir a casa assim também não seria uma boa ideia. Carly comenta que precisava fazer xixi e Chris diz que eles precisavam de um telefone, pois tinham 2 carros batidos. Já que eles estavam decididos a entrar nessa casa, eles poderiam entrar em 2 ou 3 pessoas, e alguém do grupo ficar de vigia, olhando a rua para ver se alguém estava vindo, pois querendo ou não, eles estavam invadindo uma propriedade particular, e em alguns lugares dos Estados Unidos é permitido você atirar em quem estiver invadindo sua propriedade. Eles entram na casa, que é extremamente nojenta e está cheia de ferramentas e chaves de carros. Scott pela primeira vez fala algo útil e diz que a casa poderia ser de algum culto e que eles realmente deveriam sair logo dali. E digamos que Carly poderia fazer xixi na beira da estrada em vez de tentar usar o banheiro dessa casa macabra. Chris encontra um ensopado sendo feito e Carly vai até o banheiro, e provavelmente o xixi dela evaporou assim que ela viu o vaso. Chris continua andando pela casa e acha uma geladeira bizarra, com várias partes de carne, e digamos que elas não eram de animais. E Jessie encontra os arames farpados que foram usados para furar o pneu do carro. Agora eles decidem fugir, porém uma caminhonete está chegando na casa com os carros da galera. Eles tentam sair pelos fundos, mas a porta estava fechada com madeiras. Talvez Scott deveria ter tentado chutar perto da onde a madeira foi pregada, mas pode ser que não desse tempo de tirar por completo aquela tábua. Chris e Jessie se escondem debaixo de uma cama e veem o corpo de Francine sendo jogado no chão e depois desmembrado pelos malucos. Um dos caras derruba um cartucho de munição no chão e quase encosta em Chris para pegá-lo. Após um tempo, os 3 canibais tiram um cochilo e o grupo decide sair dos esconderijos. Eles até esbarram em algumas coisas pelo caminho, mas não acordam os malucos. Ao tentar abrir a porta com a tela, ela está rangendo, então Chris segura a mola para impedir o barulho, mas não adianta muito, pois um dos caras acorda e fica encarando Chris. Ele começa a correr e manda o grupo correr também, e talvez ele poderia mover aquele banco para frente da porta para atrasar um pouco os caras, já que 2 deles pareciam ser grandes e desajeitados. Os 4 sobem por um morro e os canibais saem em cima da caminhonete na direção contrária. Aqui eles poderiam observar para onde os caras iriam virar na estrada e seguir na direção contrária deles. Pelo menos dessa forma eles iriam ganhar algum tempo para tentar escapar, e antes eles poderiam passar pela casa e pegar qualquer coisa para se defender. O grupo continua fugindo até que eles chegam em uma área com vários carros abandonados, e eles decidem parar de correr e ficar ali um tempo em choque, tentando descobrir se algum carro ainda funcionava, e como que aqueles 3 conseguiram ficar tanto tempo impunes pegando tantas pessoas. Não demora muito para a caminhonete chegar até o local e os malucos começarem a farejar para ver se alguém estava ali. O grupo bola um plano de alguém distrair os malucos enquanto o restante iria pegar a caminhonete. Chris decide ser a isca, mas ele poderia ter corrido para outro lado entre os carros, em vez de ficar no campo aberto correndo em linha reta. Dessa maneira ele facilitou muito pro cara acertar um tiro nele. Por sorte foi apenas na perna. Além de sair correndo, eles poderiam usar todos aqueles carros como cobertura e tentar entrar na floresta sem serem vistos. Então eles dariam uma volta por trás dos canibais e sairiam atrás da caminhonete dos malucos. Com certeza, o trio estaria procurando por eles entre os carros abandonados. Como Chris foi alvejado, Scott decide sair correndo e consegue chamar a atenção dos 3 malucos. Então Chris pega o seu cinto e faz um torniquete para tentar diminuir o sangramento. Porém, essa medida é efetiva apenas por algumas horas, pois depois disso, ele pode ter danos sérios ao tecido. Só que essa não é a preocupação dessa galera por enquanto. Eles chegam na caminhonete e encontram Evan já sem vida. Eles conseguem pegar
pegar a caminhonete e os loucos perseguem eles. Após escaparem, eles seguem pela estrada procurando Scott. Eles até conseguem ver o cara, mas ele acaba levando algumas flechadas e morrendo. E digamos que esse cara tem uma mira muito boa para acertar Scott no meio da floresta entre as árvores. E todas as flechas foram quase que no mesmo lugar. Carly fica em choque por ter perdido o namorado, e eles pegam aquela estrada sem saber onde ela iria dar. Até que eles encontram algumas árvores derrubadas no chão e a caminhonete atola em um buraco. Em vez de abandonar a caminhonete tão rápido, eles poderiam procurar por um tronco para criar uma tração na roda do veículo e desatolar a caminhonete. Mas eles saem correndo e começam a buscar por um ponto mais alto para tentar encontrar uma rota de fuga, encontrando até mesmo armadilhas para urso pelo caminho. E quando o grupo para descansar, eles veem uma torre de vigia antiga e decidem subir até lá. Porém, antes de subir, alguém deveria voltar e cobrir os rastros que eles deixaram para trás, para tentar evitar que eles fossem seguidos até ali. Após o grupo entrar na torre, Carly encontra um rádio antigo e Jesse estava fazendo curativos na perna de Chris. Além disso, eles acham alguns bastões de luz que eles não deveriam estar acendendo. Essa luz laranja provavelmente vai servir como sinalizador para os malucos que estão caçando essa galera. Eles tentam usar aquele rádio para chamar ajuda, mas inicialmente não funciona. Chris manda não mexer em nada e deixar na mesma frequência, e eu também olharia o volume para não acabar chamando a atenção. Chris vê que eles não estão sozinhos por ali, e nesse momento alguém acaba respondendo no rádio e causando uma interferência super alta, chamando a atenção dos assassinos. Chris então procura algo para travar a porta e impedir que eles entrem ali, mas ele deveria pegar alguma coisa para tentar derrubar o Três Dedos da escada. Ele consegue impedir que o cara entre, e o trio acha que estava a salvo, porém os malucos puxaram o rádio e colocaram fogo na base da torre, obrigando eles a saírem da torre ou eles acabariam queimados. Carly quebra a janela dizendo que iria pular para não morrer queimada, e Chris observa as árvores próximas e decide pular. Provavelmente esse era o único plano mesmo, porém seria bem arriscado, pois um dos galhos poderia facilmente atravessar o corpo de quem pulasse, então eles deveriam tentar pular em galhos mais lissos para não se arriscar tanto. E com muita sorte, todos pulam e ninguém é empalado por um galho. Eles se perguntam se conseguiram fugir dos maníacos, mas a resposta vem através de uma flecha. Os três começam a andar por cima das árvores, e não demora muito para Carly ser pega pelo machado do Três Dedos. Chris fala para Jesse que ele tinha um plano, então ele procura por um galho e diz que iria derrubar o Três Dedos da árvore. Mas Jesse comenta que ele não estava conseguindo se mover tão rápido quanto ela. Ela chama a atenção do Três Dedos e leva ele até o local combinado, e Chris consegue derrubá-lo de cima da árvore. Depois disso, eles fogem até uma cachoeira e ficam por lá durante a noite, sem serem vistos pelo trio de canibais. Esse local provavelmente estava ajudando a disfarçar o cheiro dos dois, evitando que eles fossem rastreados, e Chris diz que sente muito pelos amigos de Jesse, e ela conta o motivo deles estarem ali, pois o ex-namorado dela terminou por telefone com ela e os seus amigos decidiram fazer essa viagem para ajudar ela a superar o término, e Chris diz que não era culpa dela tudo aquilo ter acontecido, então os dois vão dormir. Pela manhã, Jesse tem um pesadelo e os dois acordam, e agora que eles acharam essa cachoeira, a dupla deveria começar a seguir o rio, pois geralmente rios levam até alguma civilização, não importa o lugar que você esteja. Se você seguir a correnteza de um rio, a chance de você encontrar pessoas é muito grande. E anteriormente, no mapa que o Chris viu no posto de gasolina, dava para ver que o rio cruzava até a estrada, mas os dois decidem seguir caminhando pela floresta. Eles chegam próximo de uma estrada e são atacados. Jesse acaba sendo levada pelos canibais, e Chris corre até a caminhonete de um policial, tentando pedir ajuda para o cara. Mas o policial rapidamente é eliminado por uma flecha. Nessa hora, Chris deveria pegar aquela arma antes de entrar no carro, pois ele teria alguma coisa para se defender contra o canibal. Só que ele decidiu entrar no carro e reparou que estava sem a chave na ignição. O canibal atira mais uma flecha e desce da montanha até o carro para pegar o seu jantar. Ele coloca o corpo do policial no porta-malas e decide ir embora. Enquanto isso, Chris conseguiu se esconder na beira da estrada temporariamente, mas ele decide voltar e pegar uma carona no carro até aquela casa macabra. Essa não seria uma boa ideia, afinal ele estava em desvantagem e desarmado, e era impossível saber se Jesse ainda estava viva. Até agora os canibais matavam todo mundo rapidamente, sem poupar ninguém. Mas Jesse, por um milagre, ainda está intacta. Chegando na casa, o cara pega o corpo do policial e leva para dentro, e Chris decide tacar fogo na porta da casa e logo em seguida entrar com o carro pela porta, o que é bem arriscado, já que ele poderia atropelar Jesse lá dentro. Se ele tivesse pego aquela arma antes, ele poderia tentar atrair os caras para fora e finalizá-los atirando com a pistola, mas com a estratégia que ele usou, ele consegue incapacitar um dos caras com o carro, e Chris tenta acertar o outro com um coquetel molotov, mas ele acaba acertando parcialmente o cara. Mesmo assim, ele consegue pegar uma chave de roda e usar ela como uma espada para nocauteá-lo. E aqui, em vez de salvar a garota em apuros, ele deveria pegar a arma do policial ou garantir que os caras não iriam levantar mais, finalizando ambos que estavam no chão. Umas boas pancadas ou um tiro na cabeça iria garantir o serviço.
isso. E aí só sobraria o Três Dedos, que eles derrubaram da árvore anteriormente. Isso é, se ele ainda estivesse vivo após aquela queda. Mas Chris decide soltar Jesse e acaba sendo atacado. Jesse consegue terminar de se soltar e pega uma das flechas e acerta a cabeça do grandão. E ela já deve ter usado um arco e flecha antes, pois existia a chance dela acertar Chris sem querer com a flecha, pois não é tão simples assim usar um arco e flecha. O Três Dedos aparece com um taco e começa a atacar Chris. Jesse consegue golpeá-lo, e Chris acha uma corrente e passa no pescoço do canibal. Então Jesse pega o machado e crava no peito do Três Dedos. E assim galera, só pra garantir que eles estariam mortos, eu daria uma pisada na cabeça desses malucos, pois os caras parecem ser extremamente resistentes. Ou eu tentaria dar a machadada na cabeça, de uma forma que o estrago ficasse permanente, pois a flecha parece ter chegado na metade da cabeça daquele cara e ele ainda estava vivo, juntamente com o que foi atropelado e com o Três Dedos. Chris pega o rifle e começa a se afastar da casa. E ele atira no tanque de combustível, explodindo aquela casa macabra. Eles pegam aquela caminhonete velha e voltam até o posto de gasolina, pegando o mapa e indo embora dali. Então depois dessa fuga, acabamos vendo que a equipe de resgate chegou um pouco atrasada e encontrou aquela casa totalmente destruída. E digamos que o policial acabou tendo uma surpresa nada agradável, pois pelo menos um integrante do trio ainda estava vivo. Fala galera, esse foi como derrotar Pânico na Floresta. Vocês pedem bastante nos comentários por esse filme, então eu resolvi trazer aqui no canal. O que vocês acharam do vídeo? Me digam nos comentários e não esqueçam de deixar o like e inscrevam-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e pense bem nos atalhos que você pega na sua viagem.